Por quase meio século, a Voyager 1 tem viajado mais longe que qualquer objeto feito por humanos na história, silenciosamente deslizando além do alcance do Sol e entrando em uma região que uma vez pensamos estar quase vazia. Construída nos anos 70, projetada para uma missão de apenas alguns anos, esta máquina frágil ainda está falando conosco após 47 anos no espaço. E o que está dizendo aos cientistas agora é profundamente perturbador. A Voyager 1 alcançou uma fronteira que nenhuma espaçonave jamais deveria estudar diretamente. E os dados chegando não correspondem completamente aos nossos modelos, nossas previsões ou nossas expectativas. Os campos magnéticos se comportam de maneiras que contradizem décadas de teoria. A radiação cósmica penetra mais profundamente do que qualquer simulação previu. E a própria estrutura do espaço interestelar está se revelando muito mais complexa, caótica e hostil do que jamais imaginamos. Agora mesmo, cientistas ao redor do mundo estão reanalisando dados que desafiam nossa compreensão fundamental de onde o sistema solar realmente termina. A heliopausa, a fronteira entre a influência do Sol e o espaço interestelar, não é uma linha limpa, não é uma parede definida. É uma zona de turbulência onde duas forças cósmicas colidem de maneiras que nossos modelos nunca previram com precisão. A Voyager 1 não confirmou nossas teorias, ela as destruiu. E cada transmissão que recebemos desta sonda antiga nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Sabemos muito menos sobre nossa vizinhança cósmica do que pensávamos. Pense nisso. Antes de mergulharmos nos dados que estão forçando físicos a reescreverem livros didáticos sobre o espaço interestelar, se você quer ficar atualizado sobre a descoberta mais perturbadora já feita no limite do Sistema Solar, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar muda completamente nossa compreensão de onde vivemos no cosmos. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que a Voyager 1 vai sobreviver por mais quanto tempo transmitindo essas descobertas impossíveis? Vamos falar sobre o que a Voyager 1 realmente é. Esta é uma espaçonave que deveria ter morrido décadas atrás. Nasceu nos anos 70, numa época em que computadores eram primitivos. A memória era medida em kilobytes e os dados eram armazenados em fita magnética de 8 trilhas. A NASA nunca imaginou que esta sonda ainda estaria operando 47 anos depois, muito menos enviando descobertas que desafiam a física moderna. A Voyager 1 foi lançada em setembro de 1977 por causa de um alinhamento planetário que ocorre uma vez a cada 176 anos. Esse alinhamento permitiu que ela roubasse velocidade da gravidade dos planetas gigantes, como uma pedra pulando através de mãos invisíveis no espaço. Essa coreografia gravitacional empurrou a Voyager 1, passando por Júpiter e Saturno, revelando vulcões em Io, gelo rachado em Europa, e um sistema solar muito mais dinâmico do que qualquer um esperava. Mas uma vez que sua missão original foi completada, a Voyager 1 não diminuiu a velocidade, não parou e não desapareceu no silêncio. Em vez disso, continuou se movendo para fora, mais longe que qualquer criação humana antes dela, silenciosamente se transformando de uma exploradora planetária em algo muito mais importante: o primeiro verdadeiro batedor interestelar da humanidade. Por décadas, cientistas argumentaram sobre onde o sistema solar realmente termina. A heliosfera, uma vasta bolha inflada pelo vento solar, deveria formar uma fronteira clara entre o domínio do Sol e o espaço interestelar. Os modelos previam uma transição acentuada, quase como cruzar de água calma para um oceano diferente. A Voyager 1 era esperada para detectar uma mudança dramática na direção do campo magnético no momento em que cruzasse aquela linha. Em vez disso, algo profundamente confuso aconteceu. Conforme a Voyager 1 se aproximava da heliopausa, detectou um enorme aumento na densidade do plasma, quase 80 vezes maior que antes. Um sinal claro de que havia entrado em uma nova região do espaço. Mas o campo magnético não se comportou como previsto. Sua direção permaneceu estranhamente alinhada com o campo do Sol,
quando a teoria dizia que deveria ter torcido dramaticamente. Isso não foi uma discrepância menor. Significava que a fronteira entre nosso sistema solar e a galáxia não era uma borda limpa, mas algo em camadas, emaranhado e muito mais complexo do que qualquer um havia desenhado no papel. Aqui está onde a Voyager 1 fez sua chamada descoberta impossível. Os dados sugeriram que a heliopausa se comporta menos como uma parede e mais como uma costa turbulenta, onde forças solares e interestelares se misturam em vez de se separarem claramente. Campos magnéticos se dobram uns nos outros. Partículas carregadas giram imprevisivelmente. Em vez de entrar em um novo ambiente de uma só vez, a Voyager 1 pareceu derivar através de regiões sobrepostas, onde a influência solar ainda permanecia, mesmo quando o plasma interestelar dominava. Isso contradisse diretamente modelos teóricos estabelecidos há muito tempo. Cientistas tiveram que aceitar uma realidade desconfortável. Eles haviam entendido mal a forma e o comportamento da bolha protetora do nosso sistema solar. A Voyager 1 não estava apenas confirmando previsões, estava reescrevendo-as. A fronteira do nosso lar cósmico não era estática, não simétrica e não estável. Era viva, dinâmica e moldada por forças muito mais caóticas do que o esperado. Mas os mistérios não param aí. O que a Voyager 1 revelou tem consequências muito além da teoria acadêmica. Se a heliosfera é porosa e turbulenta, então nosso sistema solar está muito mais exposto à radiação galáctica do que se acreditava anteriormente. A Voyager 1 mostrou que raios cósmicos de fora do sistema penetram mais profundamente e interagem mais intensamente com partículas solares do que o esperado. Isso importa porque a heliosfera é o escudo que protege cada planeta, cada espaçonave e cada forma de vida aqui na Terra da violência total da galáxia. As descobertas da Voyager 1 sugerem que este escudo respira, muda e enfraquece dependendo de condições que estamos apenas começando a entender. A descoberta força cientistas a repensarem viagens espaciais de longo prazo, exposição à radiação e até mesmo quão comum a vida poderia ser em outros lugares da galáxia. A Voyager 1 não apenas encontrou algo inesperado, expôs o quão pouco realmente sabíamos sobre o espaço que pensávamos entender melhor. O que realmente perturbou os cientistas não foi apenas que a Voyager 1 cruzou para o espaço interestelar, mas que o fez de uma maneira que nenhum modelo havia previsto com precisão. Por anos, simulações teóricas descreveram a heliosfera como uma estrutura relativamente suave, semelhante a um balão, expandindo e contraindo com o ciclo de atividade do Sol. De acordo com esses modelos, a heliopausa deveria mudar significativamente, dependendo se o vento solar era forte ou fraco. No entanto, quando a Voyager 1 alcançou esta fronteira, fez isso a uma distância notavelmente próxima do que a Voyager 2 mediria mais tarde, anos depois, apesar de condições solares completamente diferentes. Isso sozinho despedaçou a ideia de que a heliosfera se comporta de uma maneira rítmica simples. Em vez disso, a Voyager 1 revelou um sistema que resiste à previsão, onde estabilidade em grande escala esconde intenso caos em pequena escala, forçando físicos a admitirem que seu entendimento de como estrelas interagem com a galáxia circundante estava incompleto. Uma das analogias mais poderosas que cientistas agora usam para descrever a descoberta da Voyager 1 é a de uma costa. Em vez de uma parede sólida separando o sistema solar do espaço interestelar, a heliopausa se comporta mais como uma costa onde dois oceanos se encontram. Partículas solares empurram para fora, matéria interestelar empurra para dentro, e o resultado é uma região de turbulência, mistura e movimento constante. A Voyager 1 detectou campos magnéticos torcidos, densidades de partículas flutuantes e estruturas irregulares que se assemelham a ondas batendo e recuando. Isso significa que o Sol não simplesmente esculpe uma bolha limpa na galáxia. Ele negocia com seu ambiente continuamente. A fronteira muda localmente, dobra-se sobre si mesma e cria bolsões onde influências solares e interestelares coexistem. A Voyager 1 não estava cruzando uma fronteira.
Estava navegando por uma zona de transição tempestuosa que ninguém jamais havia medido diretamente antes. Conforme a Voyager 1 se movia mais profundamente além da heliopausa, outro padrão perturbador se tornou claro. Raios cósmicos galácticos aumentaram dramaticamente, confirmando que o espaço interestelar está saturado com partículas de alta energia capazes de penetrar matéria e danificar tanto eletrônicos quanto tecido biológico. Dentro da heliosfera, essas partículas são parcialmente defletidas pelo campo magnético do Sol. Fora, não há tal misericórdia. Os dados da Voyager 1 mostraram que este ambiente de radiação não é ocasional ou direcional, é constante. Esta descoberta tem implicações enormes. Sugere que a galáxia em si é muito mais hostil do que se assumia anteriormente, e que sistemas planetários como o nosso dependem muito de bolhas estelares para a estabilidade a longo prazo. Em outras palavras, ambientes favoráveis à vida podem ser muito mais raros, não porque planetas são incomuns, mas porque blindagem cósmica eficaz pode ser. Talvez a parte mais notável desta história é que a Voyager 1 ainda está nos ensinando algo. Construída com tecnologia milhões de vezes mais fraca que dispositivos modernos, operando com energia em declínio e instrumentos sendo lentamente desligados para conservar energia, a espaçonave continua a entregar descobertas que remodelam a astrofísica. Pesquisadores analisando dados da Voyager 1 hoje são frequentemente mais jovens que a própria sonda, usando ferramentas modernas para reinterpretar sinais gravados décadas após o lançamento. A Voyager 1 efetivamente se tornou uma cápsula do tempo que continua se atualizando, conectando gerações de cientistas e forçando cada nova onda a confrontar a mesma verdade desconfortável. Não entendemos completamente o espaço além do nosso sistema solar. E quanto mais longe a Voyager 1 viaja, mais essa incerteza cresce. Uma das realizações mais inesperadas a emergir dos dados da Voyager 1 é que a heliosfera não é uma bolha simétrica e organizada ao redor do Sol. Em vez disso, aparece distorcida, esticada e irregular, moldada pelo movimento do próprio Sol enquanto viaja através da Via Láctea. A Voyager 1 revelou que o sistema solar está efetivamente arando, através de material interestelar, criando pressão de um lado e turbulência do outro. Isso explica por que a heliopausa não se comporta uniformemente e por que sua distância permanece surpreendentemente similar ao longo do tempo, apesar de mudanças na atividade solar. A fronteira não está respirando para dentro e para fora, como esperado. Está sendo esculpida externamente como a proa de um navio cortando águas cósmicas. A Voyager 1 mostrou que nosso sistema solar não é estacionário ou isolado. Está se movendo através de um ambiente galáctico dinâmico que constantemente remodela seus limites externos. Outra descoberta profundamente intrigante envolve campos magnéticos. A teoria previa que uma vez que a Voyager 1 cruzasse para o espaço interestelar, deveria ter encontrado um campo magnético orientado em uma direção completamente diferente do Sol. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, a Voyager 1 mediu campos magnéticos que permaneceram estranhamente alinhados com linhas magnéticas solares. Este alinhamento não deveria existir se a espaçonave tivesse entrado completamente em uma região dominada por forças galácticas. Cientistas foram forçados a reconsiderar como campos magnéticos interagem em grandes escalas. Em vez de se separarem abruptamente de um domínio para outro, parecem se drapejar, dobrar e fundir de maneiras complexas. A Voyager 1 expôs um universo onde fronteiras magnéticas não são separações limpas, mas sistemas sobrepostos influenciando uns aos outros através de enormes distâncias. Os instrumentos da Voyager 1 também revelaram que o espaço interestelar não é estático. Densidades de plasma flutuam. Fluxos de partículas mudam. Turbulência magnética varia, dependendo da localização e do tempo. Isso contradiz a suposição há muito mantida de que o espaço entre estrelas é relativamente uniforme. Em vez disso, a Voyager 1 mostrou que a própria galáxia está viva com movimento,
moldada por supernovas antigas, ventos estelares e ondas de choque se propagando através de anos-luz. A região em que nosso sistema solar entrou pode estar parcialmente ionizada, o remanescente de eventos estelares violentos muito antes da Terra existir. A Voyager 1 não está apenas medindo espaço vazio, está mostrando o resultado da história cósmica, codificada em partículas e campos, ainda se movendo milhões de anos depois. Talvez a lição mais humilhante da Voyager 1 é que nada disso era esperado. Cada grande descoberta que fez além da heliopausa forçou cientistas a revisar suposições que haviam permanecido praticamente incontestadas por décadas. Os modelos haviam sido elegantes, as previsões haviam sido confiantes, e ainda assim a realidade provou ser mais confusa. A Voyager 1 demonstrou que mesmo nosso ambiente cósmico mais próximo é muito mais complexo do que a teoria sugeria. É por isso que a descoberta parece impossível. Não porque quebra as leis da física, mas porque expõe quão incompleto nosso entendimento realmente era. A Voyager 1 não falhou em atender expectativas. Ela as despedaçou. Um dos detalhes mais estranhos revelados pela Voyager 1 está relacionado ao choque de terminação, a região onde o vento solar deveria desacelerar abruptamente antes de encontrar o espaço interestelar. Por anos, cientistas acreditaram que este choque se comportaria como um sinal de aviso claro, uma desaceleração dramática seguida por uma transição óbvia. Mas a Voyager 1 experimentou algo muito diferente. A desaceleração foi irregular, atrasada e muito menos dramática do que o esperado. Em vez de uma onda de choque limpa, a espaçonave detectou mudanças graduais misturadas com picos súbitos, como se a própria fronteira fosse instável. Isso sugeriu que o vento solar não bate no espaço interestelar como uma parede, mas sangra nele através de interações complexas. A Voyager 1 chegou a uma região que a teoria dizia deveria ser barulhenta e óbvia. No entanto, a realidade foi sutil, fragmentada e confusa. As medições da Voyager 1 também sugeriram que o ambiente interestelar ao redor do nosso sistema solar não é aleatório. As condições de plasma e magnéticas sugerem que o Sol está atualmente viajando através de uma região parcialmente ionizada da galáxia, possivelmente moldada por explosões de supernovas antigas. Essas mortes estelares podem ter aquecido e arrancado elétrons de átomos circundantes milhões de anos atrás, deixando para trás um meio turbulento e energizado que ainda carrega sua assinatura hoje. A Voyager 1 está efetivamente voando através dos restos fósseis de catástrofes cósmicas que aconteceram muito antes da Terra se formar. Esta realização adiciona uma camada arrepiante à sua descoberta. O espaço além do nosso sistema solar não é apenas hostil. É marcado por eventos poderosos o suficiente para remodelar regiões inteiras da galáxia. Outra descoberta inesperada da Voyager 1 é o estranho equilíbrio entre caos e estabilidade. Em pequenas escalas, tudo parece turbulento. Campos magnéticos torcem, densidade de plasma flutua e fluxos de partículas mudam rapidamente. Mas em escalas maiores, a estrutura geral aparece surpreendentemente consistente. A Voyager 1 mostrou que enquanto condições locais são confusas e imprevisíveis, o ambiente galáctico mais amplo segue padrões de longo prazo. Esta dualidade desafia como cientistas modelam o próprio espaço. Sugere que ordem e caos coexistem naturalmente em camadas sobrepostas. A Voyager 1 não apenas mediu o espaço, revelou como complexidade emerge da simplicidade através de distâncias astronômicas. Talvez a parte mais irônica da história da Voyager 1 é que agora está fazendo descobertas que nunca foi projetada para fazer. Seus instrumentos foram construídos para estudar planetas, luas e campos magnéticos perto do Sol, não a estrutura do espaço interestelar. E ainda assim, décadas depois, a Voyager 1 se tornou nossa fonte mais importante de dados diretos de além da heliosfera. Cientistas estão extraindo insights de instrumentos que nunca foram destinados a responder essas perguntas, adaptando tecnologia antiga para explorar novas fronteiras. Isso destaca uma verdade profunda sobre exploração. Às vezes, as descobertas mais importantes vêm não de ferramentas perfeitas,
mas de perseverança, paciência e disposição para ouvir quando o universo se comporta diferentemente do esperado. Conforme a Voyager 1 avançou mais para o espaço interestelar, a distância em si parou de ser apenas um número e começou a se comportar como uma força. Sinais enfraqueceram ao ponto em que até as maiores antenas da Terra lutaram para separar o sussurro da espaçonave do ruído cósmico do universo. Cada bit de dados levou mais tempo para chegar. Cada correção exigiu mais antecipação, mais paciência, mais confiança em cálculos feitos horas antes. Esta distância extrema expôs uma realidade que a maioria das missões nunca enfrenta. Além de certo ponto, controle se torna uma ilusão. A Voyager 1 opera em grande parte sozinha, seguindo instruções enviadas há muito tempo, sobrevivendo a condições que não podem ser ajustadas em tempo real. Um dos obstáculos mais estranhos que a Voyager 1 revelou não é radiação ou turbulência magnética, mas ruído. O espaço não é silencioso. É cheio de interferência eletromagnética de estrelas, partículas cósmicas e eventos energéticos distantes. Conforme a Voyager 1 se movia mais profundamente neste ambiente, separar seu sinal desse fundo se tornou cada vez mais difícil. Cientistas perceberam que o espaço interestelar está saturado com informação aleatória, caótica e esmagadora. As transmissões fracas da Voyager 1 devem lutar através dessa tempestade para serem ouvidas. Isso muda como pensamos sobre comunicação no espaço profundo. O universo não está vazio, esperando para receber mensagens. É barulhento, lotado e indiferente, e apenas os sinais mais persistentes sobrevivem. Após 47 anos no espaço, a Voyager 1 não é mais apenas uma exploradora. É uma máquina envelhecida, operando muito além de sua vida útil pretendida. A saída de energia cai ano após ano. Instrumentos são seletivamente desligados para conservar energia. No entanto, mesmo neste estado frágil, a Voyager 1 continua a entregar ciência significativa. Isso revela algo inesperado. Longevidade em si se torna uma forma de dados. Ao sobreviver por décadas no espaço interestelar, a Voyager 1 está ensinando cientistas como materiais se degradam, como sistemas falham lentamente em vez de catastroficamente, e como resiliência emerge da simplicidade. A resistência da sonda não é um acidente. É uma lição escrita ao longo de meio século. Talvez a realização mais profunda da Voyager 1 é que cruzar a heliopausa não foi um fim, foi um começo. Por anos, cientistas trataram o espaço interestelar como um destino distante, um marco final. A Voyager 1 provou que é, em vez disso, um ambiente vasto e complexo, com sua própria estrutura, história e regras. A espaçonave não deixou o sistema solar e entrou no nada. Entrou em outro domínio inteiramente, moldado por eventos estelares antigos e processos galácticos contínuos. Isso reformula toda a missão. A Voyager 1 não alcançou a borda de tudo, alcançou o início de algo muito maior do que jamais imaginamos. Quando você recua e olha para o quadro completo, a descoberta da Voyager 1 para de parecer técnica e começa a parecer existencial. Após 47 anos no espaço, esta pequena máquina envelhecida revelou que a fronteira do nosso sistema solar não é uma borda limpa, não uma linha simples que podemos cruzar e seguir em frente, mas uma região viva e turbulenta onde forças colidem, se misturam e remodelam tudo o que passa. A heliosfera não é um escudo perfeito. O espaço interestelar não é um vazio silencioso. É ativo, agressivo e moldado por eventos que aconteceram milhões de anos antes da Terra existir. O que faz esta descoberta parecer impossível não é que quebra as leis da física, mas que quebra nossas suposições. Cientistas acreditavam que entendiam a estrutura de nossa vizinhança cósmica. A Voyager 1 provou que não entendiam. Campos magnéticos se recusam a se separar claramente. Radiação penetra mais profundamente do que o esperado. Caos e ordem coexistem de maneiras que nossos modelos nunca previram. E tudo isso foi descoberto por uma sonda construída com tecnologia dos anos 70, ainda operando com energia em declínio,
ainda sussurrando dados através de bilhões de quilômetros. Pense sobre isso por um momento. O mensageiro mais distante da humanidade está nos dizendo que o universo, além da proteção do nosso Sol, é muito mais complexo e implacável do que imaginávamos, e que exploração além deste ponto não é apenas uma questão de distância, mas de resistência, proteção e humildade. A Voyager 1 não apenas viajou mais longe que qualquer espaçonave antes dela, nos forçou a amadurecer como uma espécie viajante do espaço, lembrando-nos que a galáxia não se curva às nossas expectativas. Se este vídeo te fez perceber que a borda do Sistema Solar é muito mais estranha e perigosa do que jamais imaginamos, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando cada transmissão da Voyager 1, conforme ela deriva mais profundamente no desconhecido. Deixe um comentário com sua opinião. Quanto tempo mais você acha que a Voyager 1 conseguirá transmitir antes que sua energia finalmente acabe? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa fascinada pela exploração espacial mais distante, já realizada pela humanidade. E lembre-se, agora mesmo, a Voyager 1 ainda está lá fora, derivando mais profundamente no desconhecido, silenciosamente reescrevendo o que pensávamos saber sobre a borda do nosso lar cósmico.